Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Graças a Deus. Estamos perto de concluir mais um ano, né? Deus é maravilhoso. Irmãos, o tema que foi proposto para a mensagem de hoje é: não vos preocupeis com o dia de amanhã. É bem interessante e até cabe bem, né, com a data assim, porque principalmente agora no fim do ano, quantas preocupações, né, correria daqui para lá e tantas coisas, e depois que virar o ano, aí vem outras preocupações, não é verdade? Outros, como que eu posso dizer, outros desafios. Aquelas famosas promessas: esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou, e esse ano eu vou, e vai, não é verdade? E nós nos planejamos, e isso é normal, isso é do ser humano. Nós gostamos de nos planejar, não é verdade? Mas vamos ver até que ponto isso é saudável para nós, principalmente cristãos, não é verdade? Quem aqui nunca perdeu uma noite de sono, preocupado com o que vai acontecer amanhã? Não é verdade? Quem nunca deitou a cabeça no travesseiro e ficou pensando, e pensando, meu Deus, o que será da manhã? É isso, é conta, é aquilo, é tanta coisa para ser feito, tanta coisa que tem que resolver. E a preocupação acaba tomando, né, uma grande parte da nossa cabeça, ao ponto de não conseguirmos dormir ou perder o sono, ficar com insônia pensando naquele problema que há de vir, não é verdade? Isso, eu acredito, se eu perguntasse quem já sofreu com isso, a maioria levantaria a mão, se não todos, né? Porque isso é normal. Eu mesmo já passei muita situação assim. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto de me programar, então eu deito a cabeça no travesseiro até eu dormir, até o computador aqui desligar, né, pensando em tudo que vai ser feito no amanhã. Leva tempo, mas Jesus ele vai ensinar os seus discípulos num dos seus ensinamentos, um dos mais conhecidos, no Sermão da Montanha, né, e ele vai orientar os seus discípulos a não se preocupar com o dia de amanhã. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Eu acredito que a pessoa que propôs esse tema, eu acredito que ela se baseou nesse texto. Teria vários outros textos que eu poderia usar para poder trazer essa mensagem, mas eu vou trazer em cima desse texto mesmo, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Jesus ele vem de um longo discurso. Ele costumava pregar, né? Ou ele entrava no barco e se distanciava um pouco do povo para poder falar, ou ele subia numa montanha, num lugar onde ele conseguia ter mais, né, um lugar mais amplo, onde ele conseguia passar os seus ensinamentos, e esse é um local bem conhecido, né, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e ele vem falando sobre ajudar os necessitados, sobre as bem-aventuranças. Ele vai ensinando os seus discípulos sobre oração, sobre o jejum. Ele vem falar sobre o tesouro, né, que nós devemos guardar o nosso tesouro no céu, onde a traça, o ladrão não rouba. Aí ele vem e chega no versículo 25, falando sobre as preocupações da vida. Você acha que os discípulos de Jesus também não se preocupavam? Se preocupa, irmãos, é normal, é ser humano como nós que estamos aqui, né? Com certeza ali Pedro tinha uma conta para pagar, né? Tinha alguma coisa para fazer. Eles tinham suas esposas, tem que comprar, tem que fornecer alimento, a vestimenta, e Jesus ele vem falando a respeito de tudo isso, porque
apesar de nós achar e sabemos que Deus ele é um ser celestial, porém Ele sabe daquilo que eu e você precisamos. Ele sabe do que nós necessitamos. E Jesus ele vem explicando para os discípulos falando, no versículo 25, portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto o que há de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto o que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Então, Jesus ele vai orientando os seus discípulos. Por que vocês se preocupam tanto? Talvez Jesus percebe, né, que talvez seus discípulos estavam inquietos ou preocupados com alguma coisa. Eu acredito que esse sermão da montanha deve ter demorado um bom tempo, né? E naquele tempo talvez não tinha um relógio para a pessoa ficar olhando, mas talvez os seus discípulos inquietos, Jesus percebendo, e Jesus orienta eles. Por que vocês se preocupam tanto com o que há de vestir? Por que vocês se preocupam tanto com o amanhã? Sendo que o amanhã, na realidade, nem existe. Não é verdade? O amanhã ele nem existe. Então, por que nós nos preocupamos com o amanhã? Jesus ele orienta os seus discípulos falando: Deus ele sabe do que vocês precisam. Deus ele sabe do que vocês necessitam para comer, para se vestir. Deus ele é poderoso. Se nós formos ver como Deus ele cuida do seu povo de forma grandiosa. Nós vemos no deserto, quando o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, Deus ele mandava maná do céu. Se você prestar bem atenção no que fala, que Deus ele mandava de acordo, cada um comesse no dia. Se eles naquele tempo armazenassem um pouquinho mais do que precisava, aquilo apodrecia, nascia bicho, não tinha necessidade. Jesus ele ensina para nós pedir o pão de cada dia na oração. Peça o pão de cada dia, sempre você vivendo o hoje, sempre o que você está vivendo o agora, não o amanhã, porque o amanhã ele pertence a Deus. E Jesus ele fala para os seus discípulos: não se preocupem com o amanhã. Eu sei que muitas das vezes é bem complicado até mesmo falar, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque esse texto nos mostra o cuidado de Deus para com os seus filhos, para com o seu povo, que Deus ele cuida.
Esse texto que Jesus ele quer mostrar para os seus discípulos é que nós devemos ter a confiança totalmente em Deus. Não devemos confiar em outra coisa, senão em Deus. Muitas pessoas confiam em bens materiais, em dinheiro, não é verdade? Eu estudando, eu até vi um comentário de uma moça falando que o pai dela era muito rico, e nós acabamos de sair de uma pandemia, não é verdade? Que paralisou todo mundo, e essa moça que tinha o seu pai muito rico, ela falou, meu pai ele era um homem de muitas posses, muito rico, mas o meu pai acabou morrendo por algo que era gratuito, que era o ar. O dinheiro não compra o ar. Tinha tanto dinheiro, mas ele acabou morrendo por algo que era gratuito. Então, não adianta nós confiarmos no dinheiro, no governo, não adianta a gente confiar, não é verdade? Então nós devemos colocar a nossa confiança totalmente em Deus, e é isso que Jesus ele quer ensinar para os seus discípulos. Mas lendo esse texto, nós vamos ver que o que Jesus não quer dizer para mim e para você. Desse texto, o que Jesus não quer dizer para mim e para você é que nós devemos ficar sentados de braço cruzado, esperando cair do céu as coisas. Não, devemos confiar sim em Deus, mas nós devemos sim trabalhar, devemos lutar. Você vai ver em Gênesis capítulo 3, versículo 19, falando que do suor do seu rosto você comerá. Do suor do rosto você vai comer. Em Salmos, o salmista, ele replica esse texto, dizendo, Salmos verso 28, número 2 diz assim, do trabalho da tua mão comerá, e feliz será, e tudo te irá bem. Então, o que Jesus não quis dizer aqui, com esse, não se preocupe com o que há de vestir, não se preocupe com o que há de comer, ele não quis dizer que você deve ficar parado de mãos cruzadas, esperando cair do céu, mas que nós devemos confiar em Deus, e não nos nossos recursos, e não no que nós temos. Você vai ver no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Quer ver? Provérbios 21, 5 fala assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva apobrece. Então nós devemos nos planejar. Não é pecado você se planejar, não é pecado você procurar se planejar para poder fazer algo. Nós vamos ver também no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28, falando que Jesus dizendo, qual homem que vai construir a sua casa, ele não senta primeiro ali e calcula os seus gastos, antes de começar. Se você não faz isso, procura fazer, né? Jesus ele orienta. Qual pessoa que vai procurar fazer algo e não senta ali primeiro para ver se você consegue? Porque não devemos dar o passo maior que nossa perna, não é verdade? Devemos andar de acordo com nossos passos, de acordo com a nossa perna alcança. Então, quando Jesus ele fala que não devemos nos preocupar, não quer dizer que você não deve se planejar, ou que você não possa criar expectativas futuras. A preocupação, se você vê, a própria palavra ela já diz, é você preocupar a sua mente com coisas futuras,
É você se preocupar demais com aquilo que talvez nem vai acontecer. Não tem problema você se planejar. O problema é você parar a sua vida por algo que talvez nem vai acontecer. Algo que talvez possa acontecer, mas é 5 anos lá na frente e você não sabe nem se você vai estar vivo ou se Jesus não vai voltar em meio a esse tempo. Que muitas das vezes nós calculamos, né, o que fazemos e nem calculamos isso. Que Jesus ele pode voltar em meio a esse tempo. E aí? Agora, uma visão bem interessante que nós devemos ver, se você for ver no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 13 ao 15, você vai ver Tiago falando uma outra perspectiva de talvez você se planejar, para você ver que se planejar não é pecado. O problema é você confiar em seus recursos, é você se preocupar com algo que é futuro. Agora, quando você se planeja e os seus planejamentos têm Deus, aí é diferente. Tiago ele fala, capítulo de número 4, versículo de número 13 ao 15, ele vai dizer assim, ó: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã irei para a cidade tal, e lá passarei 1 ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Você vê Tiago ele dando uma outra perspectiva, falando, de vez você confiar em seus recursos, que é isso que ele está falando aqui. Eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você só pensando no que você é capaz de fazer, sem contar com os imprevistos, ou se Deus vai permitir. Ele fala, em vez de você se planejar dessa forma, porque você não fala, se Deus permitir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É você incluir Deus nos seus planos. É você sonhar os sonhos de Deus. Aí é diferente. Aí é diferente, porque você, fazendo isso, você está confiando em Deus. Você está colocando Deus em primeiro lugar. É o que Jesus ele fala lá. Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vai ser acrescentada. Não é você viver uma vida negligente, não ligando para as suas contas. Você, que é um pai de família, tem que trazer recursos para a sua casa. Tem alimento, vestimenta. E nós confiamos em Deus, é que nos dá a saúde para nós podermos ir lá fora batalhar. Não é verdade? Mas devemos confiar em Deus e não em nossos recursos, naquilo que a gente pode ou não alcançar. Porque assim como essa jovem que teve o seu pai, levado por uma pandemia, pode vir uma outra causa aí, que para o mundo inteiro, e aí, o que vai ser de mim e de você? O que vai ser dos nossos planos? Como eu disse, estamos no final do ano, onde muitas pessoas costumam dizer, ano que vem, eu começo, uma nova mudança na minha vida. O que a gente mais escuta, ano que vem, eu vou começar com o meu jejum intermitente, e vou conseguir perder tantos quilos. Ano que vem eu vou fazer isso, eu vou estudar, e vou fazer isso e aquilo. Nós fazemos planos, e não é errado você fazer planos. Não é errado. Devemos sim nos planejar, devemos nos programar, mas confiando em Deus. E se por acaso acontecer uma pandemia ou algo que pare, nós não ficar frustrados, porque não conseguimos concluir aquilo que nós planejamos. Porque Deus é que está no controle. Deus ele sabe de todas as coisas. Se você for ver no livro de Filipenses, olha aqui o apóstolo Paulo ele fala. Deixa eu achar aqui.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Leve a Deus as suas preocupações, leve a Deus aquilo que está tirando o seu sono, leve a Deus os seus planos. Devemos sim nos planejar, sonhar, devemos querer conquistar, porque senão nós vivemos uma vida medíocre, não é verdade? Devemos sim desejar, mas apresenta a Deus, inclui Deus nos seus planos, que Deus venha a ser o centro dos meus planos e dos seus planos, para que isso venha florescer, para que venha dar certo. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, a probabilidade de dar certo é muito grande. Jesus ele fala, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque vocês pedem para os seus próprios desejos, suas próprias cobiças. Quando nós pedimos algo para nós estamos sendo medíocres demais. Olha o que Salomão ele fez, quando Deus apareceu para ele. Estamos estudando o livro de Reis. Salomão, o que queres? Senhor, me dá sabedoria para poder entrar e sair do meio do teu povo. Ele pediu algo coletivo, ele pediu algo que não era só ele que ia ser beneficiado, mas toda uma nação. Talvez você está pedindo a Deus e não está conseguindo aquilo que você pede a Deus, porque talvez você está pedindo errado. Tenta ver de uma forma coletiva, onde outras pessoas podem ser abençoadas, através de você. Deus ele pode te abençoar, e automaticamente você ser instrumento de bênção para outras pessoas. Olha o que aconteceu com José. José não foi abençoado? Governador do Egito. E através dele, toda a sua família foi abençoada. Então, talvez, nós estamos nos preocupando e não estamos entregando a Deus as nossas petições. Leve a Deus e entregue na mão dele. Porque quando nós fazemos isso, acabamos de ler aqui que Paulo fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aquela paz que parece que quando está um furacão na minha vida e na sua vida, mas tu está em paz, porque você confia em Deus. É essa confiança que Jesus ele fala para os seus discípulos. Não se preocupe. O apóstolo Paulo ele fala aqui em Filipenses mesmo, ele fala, não me preocupo mais, porque eu já sei viver abundância, sei viver já na pobreza. Eu já sei, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos tudo em Deus. Em Deus nós conseguimos tudo. E tudo que eu quero dizer para você não é bens materiais, mas é talvez passar por essa dificuldade, mas não ficar perturbado como talvez alguém que não tem a Deus fique por passar por dificuldade. A pandemia que veio, ela pegou o cristão, o não cristão, ela pegou o rico, pegou o pobre, ela pegou o que estava empregado, o desempregado. A morte ela não escolhe, não é verdade? Ela não escolhe. Então, tanto o rico como o pobre deve confiar em Deus. O salmista diz no verso 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Olha que maravilha.
não quer dizer que Deus, Ele não vai permitir que chegue a provação até você. Deus, Ele vai permitir. Nós já aprendemos que a provação, as lutas, ela vem para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer, confiar em Deus. Mas Deus que te colocou na prova é o mesmo Deus que vai te aprovar. É o mesmo Deus que vai estar lá na cova dos leões contigo. É o mesmo Deus que vai passear na fornalha contigo. É o mesmo Deus que permitiu você entrar lá na fornalha, é o mesmo Deus que vai estar lá contigo andando. Não quer dizer que você vai ser isento, mas que você vai passar por isso. Você vai passar e você vai glorificar a Deus. E você vai adorar ao Senhor, porque muitas são as aflições do justo, mas Deus dá vitória sobre todas elas. Devemos confiar em Deus, devemos acreditar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós fazemos isso, quando nós confiamos que Deus, Ele é soberano, que Ele está em cima de todas as coisas, e que Ele tudo pode, aí as coisas são diferentes. Aí as coisas fluem diferente. Porque a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Não é verdade? Que a gente possa ter essa fé, irmãos. Que a gente possa confiar mais em Deus. Que a gente possa fazer sim a nossa parte, mas incluir Deus nos nossos planos. Vamos planejar sim. Quem aqui, eu sou novo. Eu quero, se depender do Estado, meu Deus, quando eu vou me aposentar? Não é verdade? Não é verdade? Eu estava conversando com a Lucy ali quase agora, eu falei, estou querendo me aposentar, Lucy. Estou correndo atrás, estou correndo atrás. Tem muito jogo ainda, não é verdade? Acho que eu não cheguei nem no segundo tempo do jogo, mas se nós nos planejarmos, isso é interessante, se nós nos planejarmos, talvez a gente consiga isso antes, sem precisar do governo, não é verdade? E eu estou correndo atrás disso, mas eu sei que minha vida, quem direciona é Deus. Eu não sei o que vai ser, depois que eu sair daqui do culto, o que vai ser de mim e de você, não sei se eu vou estar vivo, mas se eu não tiver, glória a Deus, Deus Ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Mas você se planeja tanto, você se preocupa, talvez em se aposentar mais cedo e tal, e se Jesus voltar? Glória a Deus, porque lá em cima eu não preciso de dinheiro, lá em cima eu não vou precisar de nada daqui. Se Jesus voltar, glória a Deus, fica aí o dinheiro para quem ficou, quem quiser fica aí com o dinheiro, quem ficou na terra, eu vou estar no céu, não é verdade? Que a gente possa buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, e as demais coisas vai ser acrescentada. O Senhor, Ele sabe do que eu e do que você precisa para vivermos. Ele sabe que talvez você tem uma conta muito grande a ser paga, talvez um problema de saúde, o Senhor, Ele sabe disso, Ele sabe, se Ele quiser, Ele vai te dar vitória, amém? Confia em Deus, confia que Deus, Ele é poderoso, não confia em seus recursos, não confia, o salmista Davi, ele fala, se eu não me engano é no Salmos 20, muitos confiam em carros e cavalos, mas eu confio no Senhor. Muitos confiam em seu poder aquisitivo, mas eu confio em Deus, porque o dinheiro não compra tudo, principalmente a salvação. Mas se eu confiar em Deus, eu creio que Ele pode nos dar tudo e nos salvar. Amém? Não se preocupe com o amanhã, que o amanhã pertence a Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.